Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar um quadro novo aqui nesse canal, que vai se chamar Cirurgia Científica. Eu vou estar sempre pegando algum artigo científico que tem alguma relação com cirurgias, principalmente de terceiros molares, mas às vezes pode ser que seja alguma relação com alguma cirurgia oral menor qualquer, tá certo? E aí nós vamos descrever esse artigo, a gente vai estudar e ver o que ele pode aprimorar pra gente na nossa prática clínica, tá ok? Mas antes de a gente iniciar a descrição desse artigo, não se esquece de se inscrever no canal e de ativar as notificações, tá joia? Então vamos lá para o artigo. Então pessoal, esse primeiro artigo, ele consiste em intervenções não farmacológicas, tá certo? De pacientes que serão submetidos a exodontia de terceiros molares sob anestesia local. É uma revisão de literatura, tá? Então com meta-análise, ou seja, além de ter feito a revisão de literatura, ainda tem análises estatísticas baseadas em cima disso, para que a gente possa ter que seja mais fidedigno essa pesquisa e não apenas um achismo dos autores. E dentro do artigo, a primeira coisa que nós temos que entender e compreender é o seguinte: eles discriminam o que é medo, ansiedade e fobia. Medo, pessoal, é o seguinte, é quando a pessoa tem alguma alteração, chega até a ser fisiológica, em uma reação emocional a algum objeto, alguma situação ou alguma ameaça, tá? Enquanto a ansiedade, ela já vai ser uma resposta, tá certo? A uma antecipação de uma ameaça futura, ou seja, está sofrendo antes que venha acontecer, tá? E nós temos a fobia. A fobia, ela pode ser caracterizada tanto por um medo ou por uma ansiedade, mas que ela ela vai além. Não é só um medinho ou uma fobia. A fobia, ela pode promover incapacitação, tá certo? Ela pode alterar as atividades diárias de uma pessoa ou até mesmo afetar a qualidade de vida da pessoa, de tamanha fobia que ela pode ser, tá? E a gente precisa definir isso porque é o seguinte, o paciente nosso, no nosso dia a dia, ele pode entrar num ciclo vicioso, tá? Em que ele tem fobia, ele tem medo de dentista, isso é muito comum no nosso dia a dia, a gente escuta quase que todos os dias isso. E em contrapartida, quanto mais fobia ele tem, menos assistência odontológica ele procura, consequentemente, ele tem uma menor redução na saúde bucal, ele tem uma boca mais comprometida, necessitando de mais tratamentos. Aí fica aquele ciclo vicioso, em que a pessoa precisa de mais tratamento, mas tem mais medo, mas o medo gera mais necessidade de tratamento. E na verdade, o paciente acaba que ele fica sempre sofrendo mais e tendo uma pior qualidade de vida, principalmente relacionada à sua saúde bucal, certo? E durante o artigo, ele não aborda, mas ele fala a respeito dos tratamentos farmacológicos, que são os mais usuais que nós utilizamos, como por exemplo, pode ser um ansiolítico, ou pode ser uma sedação endovenosa, pode ser um óxido nitroso, tá certo? Fora os outros. Só que essas maneiras farmacológicas de controle de ansiedade e de medo, normalmente elas têm efeitos colaterais, tá certo? Ou do medicamento ou do mecanismo que foi utilizado. Enquanto se a gente pensar nos tratamentos não farmacológicos, a ideia que é, você vai implementar alguma coisa que vai reduzir a ansiedade e estresse desse paciente, e em contrapartida você vai eliminar ou reduzir os efeitos colaterais. E aí nós vamos ter, então, dentro dos tratamentos não farmacológicos citados no artigo, nós vamos ter as intervenções psicológicas, tá certo? Como hipnose, distração, relaxamento. E nós vamos ter as intervenções não farmacológicas mesmo. Que aí vamos supor, uma informação pré-operatória, envio de formulários explicativos, onde você vai explicar ao paciente como que, tentando acalmar ele, explicando que é um procedimento seguro, que é tranquilo. Eu, particularmente, não vejo uma coisa tão diferente que a gente já faz no nosso dia a dia, mas no artigo eles relatam, e vários dos trabalhos que eles listaram nessa revisão de literatura, uma grande maioria utilizava esse tipo de mecanismo para controle de estresse e ansiedade. Também teve um que eu achei bastante interessante, que seria colocar o paciente para ouvir música durante o procedimento cirúrgico, onde ele relaxa. Realidade virtual, também achei bastante interessante, a utilização daqueles óculos, em que o paciente vai estar ali assistindo vídeo, filme, alguma coisa, enquanto a gente está realizando o procedimento cirúrgico. Então ele tira o foco do paciente do procedimento, leva para uma outra local, e aí vai ter uma redução de ansiedade e estresse. Tanto a auriculoterapia, quanto a acupuntura ou a aromaterapia, que também pode estar atuando reduzindo essa ansiedade do paciente, no controle do medo e podendo acalmar um pouco mais.
Mas, no mais de tudo, eles ainda vão pesquisando nesse artigo as maneiras de como eles poderiam mensurar essa ansiedade. Alguns seriam por escalas visuais, alguns pela variação da frequência cardíaca, pressão arterial, tudo mais. Então, não se teve um padrão bem estabelecido de como que seria a mensuração da ansiedade pelo paciente, tá certo? Então, acaba que a meta-análise, que seria a análise da junção dos artigos que ali foram selecionados, eles tiveram uma certa limitação a respeito dessas intervenções não farmacológicas. Mas, mesmo não tendo essa certa limitação baseada nos resultados ali, essas outras maneiras, essas outras atividades não farmacológicas, para que nós tenhamos um controle de ansiedade e do medo do paciente, parece apresentar resultados bem promissores. Quer dizer que a gente poderia já estar pensando, às vezes, de colocar, de implementar alguma coisa desse tipo para os nossos pacientes no dia a dia, tá? Porque eu tenho certeza que tanto na rotina clínica de vocês quanto na minha, a relação do medo do paciente com o tratamento odontológico, ela existe e acredito que existirá por muito tempo ainda, tá certo? E mesmo que ela esteja reduzindo, hoje seja mais, cada vez mais a odontologia, ela vem aprimorando e melhorando as suas técnicas no intuito de que aquela odontologia, principalmente do passado, que era totalmente assustadora, que a gente vê fotos e vídeos e relatos de familiares, essas coisas, que era assustador, hoje em dia a gente sabe que não é tanto assim, mas isso ainda existe e perpetua pela sociedade. Então a gente tem que buscar essas outras maneiras de controlar a ansiedade e medo dos nossos pacientes. Tá ok? Então eu espero que tenham gostado desse artigo. Se tiver alguma outra sugestão, também pode me enviar, tanto nas minhas redes sociais, quanto aqui também nos comentários desse vídeo aqui no YouTube. Tá ok, pessoal? Então um grande abraço e tchau!